Bom dia, meus amores. Hoje dando início a mais uma aula, graças a Deus, nossa aula de História, pedindo nosso bondoso Deus que seja um dia abençoado, de paz e de alegrias. Bons estudos, dedicação, esforço, ânimo, que logo nós estaremos juntos, com a graça de Deus, na nossa sala de aula. Beijão, vamos dar início agora à nossa aula. Então, vamos lá dar início ao nosso conteúdo de História, né, o qual vai servir para vocês fazerem a atividade do livro. A rua tem história. A rua que a gente mora, ela não é igual que ela era há muitos anos atrás. Aconteceram muitas mudanças na rua de vocês. Algumas, às vezes, não mudam tanto, mas tem outras que mudam bastante. Por exemplo, antigamente, as ruas, por exemplo, de Chapadinha não eram iguais às de hoje. Aqui tinha muita vegetação, muita planta, né, muitas árvores. Não tinha essa quantidade de moradias. Mas, devido às pessoas começarem a ter a necessidade de morar na cidade, né, que as construções eram mais perto, aí foi se tirando uma parte da vegetação e foram construindo moradias, né? De alguma forma, mesmo que não tenha mudado bastante, as ruas de Chapadinha não são iguais às de antigamente, né? Acontece, às vezes, como eu disse, de não ter tantas mudanças, mas algumas ocorrem, tá? O que é uma rua, gente? A rua, ela é um espaço público. Quando a gente fala espaço público, a gente está falando espaço do povo. Ou seja, todo mundo tem direito a transitar, a se locomover na rua, tá? É um espaço de todos. Quando diz espaço público, é um espaço de todos. É um espaço coletivo, tá? De grupos de pessoas, tá? Então, eu não posso chegar na rua e fechar a rua e dizer que ali só pode passar eu ou minha família. Não, a rua é pública, né? E sendo pública, eu tenho que ter alguns cuidados, porque não é só eu que uso. Cuidados são esses. Que cuidados são esses? Não sujar, não quebrar as coisas que tem, os bancos, né? Não poluir a praça se tiver na rua, né? Porque outras pessoas vão usar, tá? A rua também serve para o trânsito, né? Ou seja, o que é trânsito? É o vai e vem, é o caminhar, é o se locomover de pessoas e de veículos. O que são os veículos? Os carros, motos, bicicletas, tá bom? Ônibus, tá? Então, o que a rua é? Um espaço público, um espaço de todos e coletivo. De um grupo, de vários grupos de pessoas, não somente de uma pessoa. Para que ela é usada? Para moradia, né? Para fazer as casas, para morar, e para o trânsito de pessoas e veículos, né? O locomover, o transitar, né? De pessoas, o vai e vem de pessoas e veículos, certo? Cada rua ela tem um nome. A sua rua tem um nome, a rua do seu outro colega da escola tem um nome, do seu primo, da sua tia, da sua avó. Cada rua ela tem um nome. E esses nomes, eles têm uma história, né? Ou é direcionado a homenagear alguém, ou homenagear algum acontecimento, ou conta a história de alguma coisa que aconteceu ali, tá? Sempre tem uma história. A rua ela tem uma história. E por que cada rua tem um nome? Porque é mais fácil a gente localizar onde é que a pessoa mora. A rua ela faz parte do endereço, né? Se a gente dissesse só que mora numa casa verde, do número tal, mas a casa verde com o número tal poderia ter na cidade todinha. Você dando o nome da rua, a pessoa lhe acha facilmente, tá? Então a rua, cada um tem um nome para ficar mais fácil de localizar em uma cidade, em um bairro, né? E a diferenciá-las umas das outras. Não daria para fazer uma rua, né, com várias moradias para todo mundo. Foi preciso o homem construir diversas ruas, né, para suportar a quantidade de moradias que existem numa cidade. Não dá para todo mundo morar pertinho, coladinho. E quando isso acontece,
de morar pertinho, juntinho, né? As casas ficam num espaço muito pequeno, né? Como eu falei, é comum a rua ter um nome, né, de acordo com algum acontecimento, em homenagem a alguém, tá? Então, a tanta rua tem um nome como o bairro, né, tem uma história, tá? Com a história daquele lugar, ou então em homenagem a alguma pessoa que fez algo por aquele lugar, tá? Um exemplo aqui do livro de vocês. Essa aqui é a ladeira Porto Geral, sabem que tirado em 1915 a foto. Tá? Veja aqui, ó, ela é uma ladeira mesmo, tá? Por que tem esse nome? Porque nessa região aqui, isso aqui é em São Paulo, ficava o antigo porto do Tamanduateí, tá? Porto é onde os navios atracam, eles param para fazer as descargas do que eles estão transportando, tá? Para deixar em terra firme, tá? Então, por isso que ela tem esse nome aqui, onde ficava o antigo porto. Já aqui, ó, a vista de do Porto Geral em 1862, mais na frente, olha aqui, ó, tá? Vocês estão vendo essa segunda imagem aqui, ó, já com algumas mudanças bem visíveis, né? Percebam que já tem algumas mudanças bem visíveis em relação à de 1915. Então, perceba que as ruas mudaram, como eu falei lá no começo. Elas não permanecem iguais, de acordo com a necessidade das pessoas de trabalho, elas vão mudando, tá? Elas não permanecem iguais, de moradia. As ruas mudam, continuando o assunto sobre a mudança das ruas, tá? Como eu falei, às vezes por questão de fazer mais moradias, de trabalho, de construir mais locais para trabalho, as ruas vão mudando, asfaltando, né, para melhorar o vai e vem de carros, motos, de veículos e pessoas. Então, lá no Porto da Ladeira, o porto não existe mais, tá? Navios já não param mais lá nesse local, atracam lá. Porque o trecho do rio, por onde chegavam os navios, foi desviado e canalizado, tá? Foi feito adaptações para a água chegar, né? Até as casas, os locais que precisavam de água canalizada por canos, tá? Passar por canos. Mas o nome da ladeira permanece o mesmo, tá? Lá permanece Porto da Ladeira a mesma coisa, tá? Embora às vezes aquele elemento que deu nome à história não exista mais, mas o nome da rua fica para fazer menção, para explicar o porquê que a rua tem aquele nome, tá? Às vezes o elemento que deu nome à rua já não existe mais, mas aí fica a história, né? No nome da rua, quando perguntar por que a rua tem esse nome, aí vai explicar. Tipo o bairro Centro de Chapadinha, é o centro da cidade, onde tem todos os comércios, né? Hoje, olha aqui, ó, essa rua é um importante centro comercial. Porto Ladeira é um importante ponto comercial, um centro comercial. O que é centro comercial? É um local de muitos comércios, onde tem muitos comércios de venda de tudo, tá? Olha a quantidade de pessoas que estão andando aqui. Estão vendo aqui na imagem? Porque é um local onde tem de tudo um pouco, tá? Um centro comercial. Tem lojas populares, lojas para o povo, né? Comprar com preços acessíveis e recebe milhares de pessoas todos os dias. Esse aqui é o movimento lá na Porto da Ladeira, tá? Vejam que é uma ladeira mesmo, né? Uma subidinha, uma descida, né? Então vejam que a rua se transformou em um ponto onde as pessoas trabalham, né? E também consomem, trabalham os donos de comércio e tudo, e os que consomem as pessoas que vão lá comprar. Vejam a necessidade da mudança da rua. Para que foi? Para trabalho, né? Para trabalho, para facilitar as pessoas encontrarem as coisas, para comprar. A rua e as calçadas também são espaço para brincadeira, dependendo, nos dias de hoje, se for uma rua tranquila, tá? Porque é muito perigoso você ficar na frente de casa sozinho, na calçada também, porque pode vir uma moto, uma bicicleta, um carro. E é muito perigoso. Você tem sempre que estar na frente da sua casa, se você vai, com um adulto,
né? Porque hoje em dia não é mais como antigamente que você podia brincar e não tinha grande movimento de veículos, mas hoje tem. Então, crianças de diferentes idades costumam se encontrar para brincar nas ruas. Ainda acontece, tem lugares afastados do movimento do centro da cidade que as crianças se reúnem na frente da casa para brincar, né? Às vezes não fica tão perto da avenida, né? Aí dá para brincar. Mas olha aqui, ó. Os adultos acompanham de perto as crianças para garantir a segurança delas. Porque também tem a questão dos assaltos, gente, né? Não dá pra gente confiar. Tem muitas pessoas mais que passam na frente das casas para querer assaltar, né? Quer assaltar, tomar as coisas sem permissão das pessoas, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado quando tá na frente de casa. Tá sempre acompanhado de um adulto, tá? As crianças mais novas, elas aprendem com as mais velhas. Eu acredito que vocês têm já aprenderam com algum amigo, prima, sobrinho, né? Sobrinha. Brincadeiras, né? Regrinhas de brincadeiras, uma história com algum coleguinha mais velho que você, né? Uma criança, um irmão, uma irmã mais velha, que tem uma idade maior do que a sua, né? A gente aprende também com os mais novos. Eles nos ensinam também muitas coisas, né? Os mais velhos é porque já cresceram, já brincaram de algumas brincadeiras que você ainda vai brincar. E aí eles têm o que ensinar mais do que os mais novos, no caso. A rua, gente, também é um espaço em que as tradições podem permanecer ao longo do tempo. Como assim, tia? Tem ruas, por exemplo, nesse período de junho, se fosse em outro momento, iriam fazer festas juninas, né? Os vizinhos se reúnem, enfeitam as ruas e comemoram com danças, né, nordestinas. Porém, agora nesse momento não dá, né, por causa do vírus. E também tem ruas que se reúnem Natal, Ano Novo, né? Fazem comidas coletivas, ceiam, né, em grupos dos vizinhos. Então, tem ruas que têm as tradições, as comemorações, que todo mundo se junta e comemora. Tem ruas que não, tem ruas que as pessoas transitam, se locomovem de um lugar para o outro, trabalham, mas tem umas que têm essas comemorações, tá? E fazem isso durante muitos tempos, vão passando de filhos para pais, né? De pais para filhos, né? De filhos para netos. E vai passando a tradição adiante sempre, certo? Então, lembrando, a rua é um espaço público, é um espaço para todos, né? Um espaço coletivo. Então, você tem que ter atitudes, lembrando que o outro também vai passar ali, mora ali, tá? Cuidado para não sujar, para não quebrar as coisas que tem na rua, porque todos usam esse espaço, tá? Então, é sobre isso a atividade de vocês do livro, tá? Bons estudos, caprichem e qualquer dúvida, a tia está aqui aguardando, certo? Então, um beijo, fiquem na companhia de Deus.